Nutri, será que é tão difícil assim submeter e publicar um artigo científico? Bom, vou trazer aqui uma luz para você. Então, você aí que está pensando em publicar, submeter um artigo científico fruto do TCC que você fez na sua graduação ou na sua pós-graduação, vou te mostrar aqui alguns passos fundamentais para que você consiga fazer isso, tá? Então, eu já publiquei alguns artigos científicos, então sei como é que é o processo, já publiquei em revistas nacionais e internacionais, então vou te mostrar aqui alguns passos. Primeira coisa, você vai precisar definir um tema. Então, vamos imaginar que você fez um TCC e esse TCC tem várias páginas ali, então você fez um formato tradicional, você vai precisar extrair um tema. Vou te dar um exemplo. Meu TCC da graduação, ele foi sobre idosos com câncer em cuidados paliativos. E ao longo do trabalho, eu e minhas colegas, a gente foi trazendo várias informações. Então, desde a parte de avaliação do estado nutricional até a parte de ingestão de nutrientes. Então, a gente foi trazendo tudo isso. E aí, desse artigo científico, a gente conseguiu extrair vários temas. Então, a gente conseguiu extrair um artigo falando só sobre nutrição e hidratação em pacientes em cuidados paliativos. A gente trouxe um artigo falando só sobre avaliação do estado nutricional de pacientes com câncer. Então, a gente trouxe toda essa parte de avaliação do estado nutricional. Então, você precisa definir um tema. E essa definição do tema, ela é importantíssima porque é a partir disso que você vai escolher qual é a revista que você vai publicar o seu artigo, que você vai submeter para que depois esse artigo seja publicado. Então, você precisa escolher uma revista, né, que esteja de acordo com o escopo do estudo que você está fazendo. Então, que tenha a ver, né, que tenha a ver com o tema do seu trabalho. Então, não pode ser qualquer revista. Então, eu tenho um artigo sobre, vou falar uma coisa que é meio óbvia, tá? Pode parecer até um exemplo bobo, mas faz sentido. Você não pode, você vai submeter um artigo sobre pacientes com câncer, né? Pacientes submetidos a avaliação nutricional de pacientes com câncer, e uma revista que não aborda, o foco não é a área de nutrição clínica, por exemplo, tá? É uma área de pediatria, a não ser que o seu público seja de pediatria, mas aqui não é o caso. Então, você precisa prestar atenção nisso, tá? Então, faça a escolha da sua revista. Eu gosto muito de dar uma olhada na plataforma Sucupira, porque lá tem a classificação das revistas. Eu não vou focar nisso aqui nesse vídeo, mas pode ser um assunto para os próximos, tá? Você precisa se atentar a todas as regras para a submissão do trabalho científico. E aí você precisa seguir essas regras à risca, porque isso poupa muito tempo, gente. Quando a gente não lê as regras atentamente, esse artigo ele vai voltar e muitas vezes ele pode voltar, então os revisores leram o seu artigo e aí vão pedir para você alterar coisas que muitas vezes já estavam ali nas regras para submissão. Então, se atente a detalhes como, por exemplo, como que devem ser as citações, como devem ser as referências bibliográficas, qual que é o máximo de figuras, de tabelas. Então, fique atento a esses detalhes, além, é claro, do texto em si. Outra coisa, você precisa, aliás, depois disso tudo, você precisa organizar o seu trabalho. Então, você já viu as regras, tá? Então, você já viu as regras, já viu direitinho o que você precisa, aí sim que você vai organizar o seu trabalho. Eu acho muito mais fácil, assim, por exemplo, quando você está fazendo um artigo, você já vai fazer um artigo, você já vai começar do artigo científico, você não vai extrair um artigo de um trabalho maior, né, de um TCC no formato tradicional. Eu acho mais interessante até você já formatar o seu artigo já do jeitinho que a revista que você está pensando pede. Então, uma coisa que eu sempre oriento até os alunos, quando já vai escrever no formato de artigo científico, é já pensar em alguma revista. Claro que se você tiver mais de uma opção de revista é interessante, porque muitas vezes pode acontecer sim do seu artigo ser recusado, e aí você não conseguir publicar em uma determinada revista, e aí você já tem um plano B. Então, já aconteceu muito comigo, de, por exemplo, submeter o artigo numa sexta, gente, e no sábado o artigo já veio a resposta falando que o artigo não foi aceito pela revista. Então, eu tinha já um plano B. E aí, também, uma dica que eu dou é que você escolha revistas que tenham os formatos parecidos, tá? Então, as regras parecidas, porque isso facilita muito, porque, gente, como dá trabalho você ficar alterando as citações, alterando referências, diminuindo números de figuras, etc. Então, assim, tente já pensar na revista que você vai publicar antes e, se possível, pense em mais de uma opção. Até 3 opções, tá? Já é o suficiente. Depois você precisa revisar o seu trabalho. Então, veja direitinho se tudo faz sentido. Se for o caso, veja se a hipótese do seu estudo está muito claro ali, tá? Veja se todas as informações estão completas. Releia as regras da revista para a qual você está submetendo o seu trabalho. Então, precisa revisar.
Se possível, peça para uma outra pessoa ler o seu artigo científico também. Isso ajuda muito a identificar aqueles erros que muitas vezes a gente não consegue enxergar em um primeiro momento. E aí depois você sim vai fazer todo o processo de submissão. Esse processo varia muito de uma revista para a outra, porque depende muito da plataforma. Então, existem algumas revistas que o processo é muito simples. Então, a última revista que eu publiquei era muito tranquilo, muito simples para fazer a submissão. Então, lá você acessa o sistema deles, e aí você tem que colocar o seu nome, coloca lá no campo específico o resumo, o nome de todos os envolvidos, né, de todos os autores, né, todos os coautores do seu trabalho, mas isso varia muito de revista para revista, tá? Tem revistas que são mais complexas, né, então esse processo de submissão e tal, mas em geral é muito intuitivo. Quando você entra na plataforma, dá para você entender direitinho o que você precisa colocar, tá bom? Então, o processo de submissão de artigos científicos não é um bicho de 7 cabeças, como muitas pessoas pensam, tá? Então, assim, qualquer pessoa que tenha vontade, que tenha interesse em mostrar sua pesquisa para o mundo, Nutri, pode e deve fazer isso. Então, pesquisa foi feita para ser publicada. Então, essa pesquisa, você publicar um artigo científico, pode, inclusive, abrir portas na sua carreira, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.